Eu estava aqui refletindo num sonho que eu tive dia desses. Estava tentando entender, na verdade, estava compreendendo o que a minha psique tentou me mostrar através desse sonho. E acredito que surgirá uma mensagem muito importante para vocês, então fiquem comigo. Eu sonhei, resumidamente, tá, gente? Porque são sonhos que às vezes parecem muito loucos, né? Mas quando a gente organiza eles, faz todo sentido. Quando a gente traz ele para a nossa vida, faz todo sentido. Eu visualizava frutos, frutos lindos, maduros, suculentos, prontos para serem colhidos. No meu sonho, inclusive, os frutos que eu vi são os que eu mais gosto. Não por acaso. Tem uma mensagem muito importante aí da minha psique. Então eu visualizei duas árvores lindas, tipo. Ai, me fugiu agora o nome. Mas duas árvores de troncos, lindo, perfeita, num horizonte assim. E eu via de longe eu conseguia ver é, cachos de banana. Cachos de bananas enormes, madurinhas, amarelinhas, lindos, lindos, lindos. Então eu me direcionava para aquele local na intenção de provavelmente colher, né, aqueles frutos. Mas eu me dava conta no sonho que não eram bananal, não eram pés de bananas, eram amendoeiras, por exemplo. De longe eu visualizava os cachos, os frutos, mas visualizava também que ali não era um bananal, era uma amendoeira. No trajeto, né, para ir em direção a esses primeiros frutos que eu vi, eu olhava de longe, eu avistava também outros frutos, caquis enormes, suculentos, maduros, perfeitos para serem colhidos e consumidos. E enquanto eu me direcionava até o local, e quando eu chegava no local, a mesma situação. Não era um pé de caqui, que na verdade eu nem sequer conheço, não sei nem como é, mas eram parreiras. Parreiras, a gente colhe uvas, mas no meu sonho eu visualizava caquis maduros, perfeitos, prontos para serem colhidos. E eu queria colher, eu queria muito colher aqueles frutos. E quando eu chegava perto, eu olhava em meio às folhas das parreiras e não enxergava nenhum fruto mais. Estavam cheios quando eu visualizava de longe. Eu via muitos frutos maduros, prontos para serem colhidos. Mas quando eu chegava perto, quando eu queria colher, não tinha um sequer, não havia nada lá. Sem contar que não era uma árvore de caqui, que eu não sei como é. Eram parreiras, e em parreiras a gente colhe uvas. Perto, muito perto, uma plantação da outra, tinha abacates maduros, lindos, bonitos. E também não era um abacatal, não era uma árvore de abacate, né? Era como se fossem parreiras também. Isso me fez refletir, né? Trazendo para a minha vida, e vocês façam essa reflexão, levando isso para a vida de vocês, para a área que hoje vocês talvez estejam encontrando maior dificuldade de colher os frutos. Pode ser relacionamento, pode ser o profissional, pode ser o financeiro. Então vocês adaptem para a sua realidade e parem para fazer essa reflexão. Às vezes a gente está plantando algo e tem certeza que aquele algo que a gente está investindo, nutrindo, né, a gente vai colher frutos. Porque a gente acredita que aquilo é bom e não necessariamente não seja. Mas muitas vezes a gente está esperando e visualizando colher um fruto ou uma espécie, né, um tipo de fruto dali, um retorno daquilo que a gente está investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia, né? Aquilo onde a gente está se direcionando. A gente espera muitas vezes colher e visualiza de longe bananas, caquis, e a gente tem certeza que vão dar muitos frutos esse nosso investimento, essa nossa plantação. A gente já pode sentir aquela energia de retorno daquilo. Mas quanto mais a gente se aproxima, menos a gente consegue visualizar aqueles frutos. E menos ainda a gente consegue colher e usufruir daquilo que a gente investiu, que a gente plantou, que a gente cultivou. E agora que vem a reflexão, o sentido de tudo isso, a mensagem que esse sonho, né, estava tentando me passar.
a gente jamais vai conseguir colher aquilo que a gente espera ou que a gente visualiza se a gente estiver plantando a árvore errada, a semente errada. E não necessariamente aquela plantação, aquilo onde você está investindo o seu tempo e a energia, é algo negativo. Apenas não vai te dar os frutos que você visualiza colher. E que, inclusive, já estão prontos, maduros, já está na hora. E tem em abundância. Mas algo precisa ser mudado. Para que você colha bananas, você precisa plantar bananeiras. Ah, mas eu plantei amendoeiras. Amendoeiras também vai dar frutos maravilhosos. Eu plantei parreiras, vai dar frutos maravilhosos. Mas o que você tem para colher e aquilo que você visualiza, ele não virá daquilo que você está plantando. Então, se até hoje você sente a energia, a vibração de colher os frutos do seu investimento, da sua energia, do seu trabalho, do seu relacionamento, mas quando você pensa que vai colher, que você está perto, você se depara com nada. Não tem frutos. Por mais que você tenha cultivado, plantado, cuidado, como deve ser, mas você plantou uma espécie diferente daquilo que você quer colher. Você só precisa compreender isso. Se você tem outras opções de escolha para o seu caminho, se você até hoje vem investindo em algo, mas não consegue colher os frutos, é que provavelmente você está cultivando a espécie errada. Você está investindo tempo e energia na plantação errada. E você nunca vai colher aqueles frutos que você deseja, que você almeja, que você visualiza, que você gostaria, porque você está investindo tempo e energia e cultivando algo que não vai te trazer aqueles frutos. Isso não quer dizer que não está na sua linha de destino ou nos seus caminhos colher aqueles frutos. Mas precisa fazer um desvio de rota. Precisa entender que se até hoje você não conseguiu colher os frutos, é porque você estava plantando a espécie errada. Então, qual é a área da sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito até hoje, sem medo de olhar para si e de se responder e de compreender o quanto você poderia estar enganado, sem perceber, acreditando estar fazendo o cultivo certo, o plantio certo, porque era algo positivo, sim. Mas qual é a área que até hoje você investe seu tempo, sua energia, o seu cultivo, você rega, você praticamente dá vida àquilo, você visualiza os frutos e, de repente, você não consegue colher. Olhe para essa área da sua vida. Veja quais são as outras opções, o que você realmente deveria estar plantando para colher os frutos que você deseja. Ah, mas com certeza, se eu plantar uma parreira, algum fruto eu vou colher. Mas não vai ser o caqui que você quer. Impossível colher caqui de uma parreira. É caqui que você precisa colher, não são uvas. É bananas que você precisa colher, não são amêndoas. Compreendem essa analogia? Eu quis compartilhar com vocês porque foi um sonho assim daqueles bem loucos, né? Mas eu compartilhei ele até com a minha irmã quando eu tive esse sonho. Coitada que fica ouvindo essas maluquices. E eu tinha certeza que a minha psique tinha algo que ela estava tentando me dizer. Tinha certeza. E eu quis muito compartilhar isso com vocês, porque pode fazer muito sentido para vocês em algum momento. Talvez nesse você compreenda que você há muito tempo vem investindo, né, sua energia, plantando, cultivando algo que não era negativo, que é algo também produtivo, mas na hora de colher os frutos não era bem aquilo. Você nem sequer alcançava eles. Quando chegava perto, não tinha os tais frutos. Que área é essa? Que espécie diferente você precisa plantar para colher o que você realmente visualiza? Talvez até hoje você estava plantando a espécie errada. Que tal tentar cultivar e plantar a espécie correta? Uma espécie diferente. Quem sabe ela germina e dá os frutos que você sempre imaginou colher. E que provavelmente já estão prontos. E é isso. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, que tenha trazido um ganho de consciência, tenha despertado vocês para algo em uma ou em várias áreas da vida de vocês.
E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!